Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo aí. Agora a gente vai falar um pouquinho de linguagem livre de contexto, no foco ainda de formas normais. Essa aqui é a segunda parte do vídeo de forma normal de Chomsky, tá? E então, assim, na parte 1, só para a gente contextualizar aqui, a gente falou de recursividade no símbolo inicial, o que basicamente é você fazer essa linha produz essa, assim, bem grosso modo. Depois a gente falou de remoção dos lambdas, né? Remoção de transições lambda. Não, transições não, desculpa. Remoções, até ficar feio aqui. Remoções de regras lambda. O que basicamente a gente faz? A gente acha os anuláveis, tá? Então, só contextualizando, a gente acha os anuláveis e depois as regras que eles têm, vamos imaginar aqui A, B, Azão. O Bzão e vamos colocar assim, só para mostrar aqui, só para ver. Bzão, Azão, Azinho, Azão. E aí a gente descobriu que B e A são anuláveis, então isso aqui gera novas regras, como por exemplo, Azão, se o B for anulável, se o A for anulável, B, Azão, e se os dois forem anuláveis, Azinho. Aqui é B-azinho, tá? Eu falei B-azão, mas é B-azinho. Tá bom? Então, assim, isso aqui. E a gente viu também regras da cadeia, que é o chain. Tá? Basicamente, no chain a gente monta a tabelinha. Então, o chain, por exemplo, de um S, é tudo que eu consigo chegar no S. Então, assim, o S inclusive, e tudo que eu consigo chegar. Tá? Então, assim, por exemplo, se o S chega no A e o A chega no B, tá? Vamos imaginar assim, o chain de S é S, A e B, tá? E o que você vai fazer? Você vai copiar as regras, no novo S, você vai copiar as regras de S, A e B. Basicamente, você vai copiar tudo aqui que é de S, tudo que é de A e tudo que é de B, do original, tá bom? Então, assim, agora a gente vai para símbolos inúteis, tá? Então, vamos lá. O que é uma variável inútil? Uma variável inútil, ela não aparece em derivações que geram palavras. Basicamente, ela não aparece aonde vai gerar palavra. Ou ela não contribui de fato para a geração de palavras. Ela pode aparecer em derivações, mas ela não contribui. Tá? Como é que a gente vai falar isso? Vou dar um exemplo interessante aqui, é o seguinte, eu até falo na aula presencial, eu chego e falo assim, pessoal, o que essa gramática gera? Você olha esse aqui, você consegue gerar, fala, o que essa gramática gera? Aí você fica olhando para cá, você pega um papel, escreve, né? Beleza, não quero que você faça isso, mas eu quero que daqui a pouco você pense nisso. Eu vou tomar uma água aqui. Minha boca tá ficando seca. Da última aula, tô falando, mas aí agora tem essa água para me ajudar aqui. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a linguagem dessa gramática aqui? Aí você fala, putz, e você vai pegar o papel e tal. Não precisa, eu só quero que você olhe e fale. Você consegue em 10 segundos me responder? Aí você fala, não consigo. Então, pronto. O que a gente vai falar de símbolos inúteis aqui, tá bom? A gente fala o seguinte, a gente fala que um símbolo qualquer, que é pertencente tanto a variável ou a variáveis e símbolos terminais, ele é útil quando no S eu gero uma palavra W, tá? E aí o X aparece. Basicamente é isso. O X vai aparecer numa derivação de uma palavra, tá? Um terminal é útil quando ele ocorre em uma palavra W pertencente à linguagem, ou seja, em alguma palavra tem esse terminal. E uma variável A é útil se existe o quê? O S deriva o AV, que depois deriva uma palavra W, W pertence à linguagem. Tá bom? Então, assim, é isso que eu quero falar. Mas, basicamente, são dois algoritmos, tá? E eles têm essa ideia de fazer um algoritmo mesmo na hora que você vai implementar. Eu, normalmente, não uso. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Basicamente, esses dois são muito simples, tá? Então, eu crio aqui, ó, term. Esse é o que gera terminais. Tenta entender comigo o seguinte. O que é terminal? Terminal é símbolo do alfabeto. Então eu pergunto para vocês aqui, símbolo do alfabeto, é terminal. Então se tiver dois símbolos do alfabeto, uma regra com dois símbolos do alfabeto, é terminal também. Agora se tiver com dois símbolos do alfabeto e um não terminal, essa regra não é terminal. Tá? Então vamos lá.
Term aqui, eu vou colocar o que gera terminal diretamente. Então vamos comigo, eu vou até colocar aqui a linha verdinho, porque é bonitinho. Tem alguma regra em S que é formada só por terminais? Não. Em A tem? Não. Em B tem? Tem. Bzinho. Bzinho é terminal, cara. Então, eu posso tranquilamente escrever Bzinho aqui. Ele gera terminal. Mas algum gera terminal? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Em F, sim. F gera Bzinho. Bzinho é terminal. Então, eu posso falar aqui que o B e o F, eles são da primeira interação, ou seja, gera terminal. Pronto. Se esses dois caras geram terminal, eu não preciso analisar mais B, nem preciso analisar mais F. Tá? Vamos olhar o resto. E a pergunta é, existe no resto outras regras, existe no resto, né, nas outras variáveis, regras formadas por terminais e coisas que estão aqui dentro? Ou seja, vamos imaginar o terminalzinho Azinho e Bzão. Azinho e Bzão. Se Bzão gera terminal, então Azinho e Bzão também gera terminal. Então, olha o que acontece. Aqui tem alguma coisa, aqui ó, o S. O S tem uma regra dele que é formar AC, dois não terminais. Mas tem BS. O B é terminal, então ele gera terminal. E o S, o S não. O S eu não sei. Mas aqui tem uma regra só Bzão. Então, essa regra só Bzão, ele gera terminal. Se o S gera o Bzão e o Bzão gera terminal, o S gera terminal também. Essa aqui é a linha. Então, beleza. E no A? O A tem alguma regra formada por B e F? Observe que eu estou analisando só B e F agora. Por B e F, aí você olha assim, B e F. Opa, Azinho. Esse aqui. Porque esse é um terminal e o F. Então, se a F gera terminal, o Azinho F também vai gerar terminal. Então, o Azão, consequentemente, também entra nessa jogada. Tá? Eu estou analisando só BF agora, tá, pessoal? C. C tem alguma coisa formada por BF? BF? D tem alguma coisa formada por BF? Tem alguma coisa formada por BF? Tem B, mas aqui não é F. BF? Aqui é BF? E aqui é BF? Não, tem o B, mas o resto não. Então, beleza. Então, aqui a gente só pegou o S e o A. Nessa interação, eu terminei ela aqui, eu peguei o quê? O S e peguei o A. Dado que BFSA geram terminais, em C tem uma regra formada por BFSA, 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 o B sim, mas D não. BFSA, esse aqui o E. BFSA, opa, sim, o A com Azinho. Então, o E vai vir para cá, porque ele gera o Azinho, que é terminal, e o Azão também gera terminal. E o BSA, o B também, o S também e o A também. Então, esse E, ele gera terminal aqui e aqui. Então, o E entra aqui. Pá. Acabei essa interação. Agora, sabendo que BFSA e E geram terminais, vamos ver se tem mais em C ou em D, se tem coisa formada por BFSAE. Aqui tem formado BFSAE? Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Tem o B, mas o D não. Aqui tem. C não. Então, acabou. O que gera terminal para mim, os que geram terminais para mim, devo apagar aqui, são esses caras aqui. O que significa isso? Só para você explicar. Esses caras são os caras que geram terminais. Aí a gente vai falar assim, V, que é o conjunto de variáveis, menos term, ou seja, quais são as variáveis que não geram terminais? É o V menos o term. O V menos o term é o quê? C e D. Concorda comigo? C e D. O que eu faço com C e com D? Eu mato C e eu mato D. E as regras que apareciam C e D, por exemplo, essa aqui aparece C. Eu mato a regra inteira. Observa, pessoal, não é matar só o C, não. Eu mato a regra inteira. Tem B e C? Tem B ou 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 C? Tem. B ou C? Não. Tem B ou C? Tem B ou C? Tem B. Não. Oxi. D, né?
que eu tô falando B ou D, é C ou D. Tem C ou D? Esse aqui tem C. Esse aqui tem C. Aí você já morreu. Tem C ou D? Não. 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 Então, basicamente, eu acabo com esse cara e apago tudo que tem esse cara. Ou seja, já diminuí em 2 variáveis as minhas regras, tá? O que ele faz aqui no term e no prev é a mesma ideia de todos os outros, tá? Só para mostrar assim, o jeito que eu fiz é o jeito que eu gosto de ser feito. Só mostrar como é que ele faz aqui. Ele faz, ó, o BF gera diretamente. Aí depois o BF vira o prev, né? Aí depois eu achei o AS. Então observa aqui no meu. Eu fiz BF na primeira iteração, BFSA na segunda e BFSAE na terceira. Que é basicamente o que ele faz aqui, ó. Tá bom? E até ele ver que convergiu, tá? Basicamente no algoritmo dele. Quando ele faz isso, essa aqui é a gramática original, eu vi que variável, voltando aqui, variável menos o terminal que eu calculei, foi C e D. E aí, com isso, eu matei o C, matei o D, matei essa regra que tinha C e essa regra que tinha também. Tá? Então, basicamente, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele vai matar tudo que está em vermelho. Tá? Variáveis que não geram terminais. E aí a nova gramática, sem variáveis que não geram terminais, ele conseguiu chegar nisso aí, tá bom? Então a gente tem aqui BSB, AF, BS e tudo mais. Ou seja, basicamente é exatamente isso aqui, sem o C, sem o D e sem essas 2 regras. Observa, o AC sumiu, não está aqui, só está o BS ou B. E o que? O B está só o Bzinho, porque o CF morreu. Tá? Então ficou só o Bzinho. E a regra C e D nem sequer aparece mais. Então a gente já diminuiu bastante, a gente removeu quem não gera terminal. O que significa não gerar terminal? Cara, se ela não gera terminal, é que ela fica em loop. Então é como se fosse, em grosso modo, uma regra assim, A produz AS. Pode matar o S, porque o S não vai gerar nada. Porque ele vai ficar em loop para sempre. Aí se eu tivesse colocado um Bzinho aqui, aí beleza, ele gera um terminal. Tá? Mas se eu colocar, por exemplo, AS, ou BS, ou CS e falar assim, não gera nada. Tá entendendo? Não vai gerar nada. Então a gente some com ele. Tá bom? Olha lá. Esse foi o term. Agora a gente vai falar um pouquinho do reach. O que o reach faz? O reach é alcançável. Para mim, ele para mim é de fato o segundo mais fácil. Porque aquele S' produz S é muito fácil, né? Então assim... Quer voltar aqui? Tá? Então ele é o mais fácil. O que ele faz? Então ele tem o algoritmo dele aqui. Se vocês forem implementar, você pode olhar aqui. Mas basicamente o que eu faço aqui? O reach, olha como é que eu faço o reach. Eu faço assim, só escrever em preto aqui. O reach, ele é igual ao quê? Ao símbolo inicial. Começa sempre tendo S. Tá? O S chega aonde? O S chega em B e em S. Então, ele chegou em B. Então, primeira iteração, o S chegou no B. O B chega em quem? Em lugar nenhum. Reach é só o S e o B. O que é o reach? É alcançável. Alcançável a partir do símbolo inicial é só o B e o próprio S, né? Mas é o B. Mais nada. Então, significa que as variáveis menos o que é alcançável, reach, oxe, tá difícil aqui, vai ser o quê? Vai ser o A, vai ser o E e vai ser o F. Professor, o que eu faço com com A, o E e o F? Você faz assim, ó, A, o E e o F. Peraí, você está falando para mim que só vai sobrar S produz B, S ou B e B produz Bzinho? Só sobra isso. Não, não pode ser. Só sobra isso. Então aqui ele mostrou exatamente o que eu fiz, ó. O reach, aí eu cheguei no B e depois eu convergi que não teve mais nenhum, tá bom? É o algoritmo lá sendo implementado do jeito que ele faz. Aí o que acontece? Então, como o A, o E e o F são inalcançáveis, eles somem, fica só isso aqui. Aí eu falo o seguinte para vocês. Lembra quando eu cheguei lá no início da aula e perguntei assim, o que essa gramática gera? Gigante? Aí você fala assim, 10 segundos. Aí você fala, não vou conseguir, professor. Agora, essa mesma gramática aqui, ó, e perguntar o que gera, o que você me fala?
Nossa, essa eu acho que eu consigo. Aí você pensa assim, essa eu acho que é fácil, né? Essa aqui, galera, gera B+. Ela gera até uma gramática, não é uma gramática regular, mas gera uma linguagem regular. Então, o que acontece aqui? Ela gera pelo menos um B ou B repetindo aqui, tá? Logicamente, pessoal, isso aqui é para ilustrar essa regra. Ela, logicamente, aqui, ó, tem recursão no símbolo inicial, ela tem regra de cadeia, mas eu tô querendo ensinar primeiro cada transformação. Depois a gente vai fazer no contexto de forma normal de Chomsky. Deu para entender um pouquinho? Vamos ver aqui, ó. Eu botei esse exercício só para a gente treinar tanto o term como o reach. E a ordem tem que ser executado primeiro o term, depois o reach, tá bom? Então, vou ver se eu consigo fazer isso aqui em uma etapa e depois eu faço a outra etapa, tá bom? Vou fazer primeiro o term, vou até me puxar aqui, ó, vim para cá para não atrapalhar, tá? O que gera, tenta acompanhar comigo, o que gera terminal de cara? O que gera terminal de cara aqui? Você fala assim, não, gera terminal. O que gera terminal? Essa aqui, não. Aí aqui, Bzinho. Então, o Bzão gera terminal. O que mais que gera terminal diretamente? O D gera terminal. Então, B e D de cara gera terminal. Então, eu não preciso mais analisar eles. Eu vou até fazer assim, ó, B e D gera. Nos outros, os que sobraram, eu quero saber se existe regra formada por terminal e algum elemento daqui, ou combinações de elementos daqui, ou só combinações de elementos daqui, tá? Então, o que eu estou querendo procurar é se existe, é o que eu até falo assim, ó, sigma união term, mais, pelo menos um. Opa, deixa eu só fazer um negócio direito aqui. Então, assim, sigma união term, pelo menos um. Ou seja, qualquer combinação de terminal com elementos que geram, não terminais, que geram terminais, tá? Variáveis que geram terminais, se ficar melhor, soar melhor para você, tá? Então, continuando aqui, o que a gente faz aqui? Vamos imaginar. Em S tem uma regra Azinho, Bzão. Então, Azinho é terminal e Bzão é do conjunto de terminais. Então, S entra. Aí o que acontece? Em A tem alguma regra formada por BD? Aqui tem o B, mas não tem D e os outros não terminais. Então, não posso falar nada, tá? Aí o que acontece? S já morreu. E em C tem formado por B e D? Observe que eu estou analisando B e D primeiro. Tá? Estou analisando agora B e D. Aqui é formado por B e D? Aqui é formado por B e D? Tem o B, mas não é BD. Tem mais coisa. Aqui é formado por B ou D? Sim. Aqui tem Czinho D. O C terminal, com certeza. E o Dzão? Dzão gera terminal, com certeza. Já acabou de falar. Então, o E entra. Não preciso nem olhar o resto. Apaguei aqui. Agora, acabou. Sabendo que BD, SE geram terminais, eu tenho que olhar em A. Em A tem alguma regra formada por BD, SE? Não. Aqui não. E aqui tem o B, mas o A não. E o C, tem alguma regra formada por BDSE, BDSE? E essa aqui, B, E, e A não. Então, esses dois geram terminais, mas o A não tem nada falando que gera terminal. Então, não. Acabou. Então, é BDSE gera terminal. Quais são as variáveis menos o que gera terminal? Opa. Quais são as variáveis menos o que gera terminal? Fala para mim. Olha, é o que sobrou, o professor, é o A e o C. Então, beleza. O que eu vou fazer com A e C? É esse ponto que eu quero chegar. O que eu vou fazer com A e C? O A e o C eu vou apagar. Eu acho que eu vou colocar até outra cor aqui, ó. O A e o C eu vou apagar. E todas as regras que tem Azão ou Czão, eles vão sumir também. Então aqui, ó, tem Azão ou Czão? Não. Essa aqui tem? Tem. Então mato a regra inteira. Essa tem Azão ou Czão? Tem. Então mato a regra inteira. Aqui, Bzinho, Bzão. Bzinho, não. A, ou, AE. Não, aqui não tem Azão, Czão, nem aqui tem Azão, Czão. Aqui tem Azão, Czão? Não. Aqui tem Azão, Czão? Não. Então, eu mato essas que eu fiz. Pronto. Então, agora eu vou fazer o reach baseado nesse resultado. O reach
é tudo que é alcançável. Com certeza o S é alcançável. Primeiro o S. O S chega aonde? O S chega no B. Então o S chega em B. E o B chega aonde? Só em B. Mais lugar nenhum. Opa, então qual que é o variáveis menos o reach? Quais são as variáveis que eu não alcanço? As inalcançáveis. São as que não são S nem B, que é o quê? D, E. D e E. Então o que eu faço com D e E? Aí eu vou até botar em outra cor aqui, ó. Vou botar em outra tonalidade, outra firmeza, só para você ver. Eu faço isso. D e E. Eu matei mesmo, ó. Sumi com eles. Então, o que sobrou para mim, se eu te fizer o term e o reach, nesse exercício de fixação, ficou S produz A, Bzão, e o Bzão produz Bzinho, Bzão, ou Bzinho. Aí, o que acontece? Analisando o exercício inteiro, você fala assim, putz, o que gera? Mas analisando aqui o que gera, é muito simples. Tem palavras que começam com A, e depois tem pelo menos um B, AB+. Que é o quê? Uma linguagem regular, mas eu estou expressando por meio de uma gramática livre de contexto, mas é uma linguagem regular. Tá joia? Então, assim, é importante fazer o term, é importante fazer o reach. O algoritmo é esse, não tem muito o que complicar, tá bom? O que é importante a gente aprender aqui, pessoal? É importante saber que eu tenho que fazer para remoção de variáveis inúteis, que é o passo que eu quero, é fazer o term depois do reach. Vou dar exemplo para vocês aqui. Se eu pegar essa gramática aqui, ó, S produz tal, essa aqui, ó, essa gramática aqui. O que gera terminal? Aí já está escrito ali, mas quais são os terminais? O que gera terminal para mim é o S e o A. Aí eu escrevo S e o A. Tá? A primeira interação é o que gera diretamente, S e A. Em B, tem alguma regra formada por terminal? Tem. E outros elementos daqui? Não, não tem. Tem um terminal aqui, mas é Bzão e Bzão não tem. Então, o que gera terminal é só o S e o A. Então, eu vou apagar esse B. Quando eu apago B, eu sumi com B, eu sumo também com essa regra aqui, ó, AB. Então, ficou só A e B. E se eu aplico o reach agora, onde que o S chega? O S não chega em lugar nenhum, só no próprio S. Então, eu mato essa regra A produz B, ficou só S produz A. E se eu aplicasse isso na ordem inversa? Olha como é que eu faria essa aplicação na ordem inversa. Vamos fazer o reach. Aí quando eu fizer o reach aqui, ó reach de S. Tá? Não é o reach de S, o reach. Reach eu já considero o S, desculpa. O reach. O reach, logicamente, eu alcanço o S. E o S alcança quem? Alcança o A e o B. A e B. Pronto. Então o reach alcança todos, eu não apaguei nada. E aí, quando eu faço aqui, nesse resultado, que eu não apaguei nada, eu faço o term é o quê? O termo que gera term é o A e o B. A e B. Aí, o que significa? Variáveis menos o term significa que eu tenho... Opa! Só apagar aqui que eu fiz coisa errada aqui. O que gera terminal aqui é o S. O S gera terminal o A e o B. Aí o S gera o A e o Azão gera o B. Então, V menos o term vai me dar o quê? Vai me dar o Bzão. Aí eu tenho que apagar Bzão. Como é que eu apago Bzão? Eu apago Bzão aqui e tudo que tem Bzão. Esse cara tem Bzão. Aí o resultante vai ficar... Vou até me tirar daqui de novo, porque eu me atrapalho, né? Aí o que acontece? Vai ficar S produz A e A produz B. Ou seja, ficou meio estranho, né? Porque eu apliquei o reach e o term... E aí ficou S produz A e depois A produz B. Ou seja, ficou errado. Mas por que ficou errado? Ficou errado porque você aplicou na ordem errada. Então, a aplicação primeiro tem que ser... Então, só para a gente não errar. Primeiro tem que ser o term, depois o reach, para a gente conquistar o que a gente quer aqui, que é a gramática sem variáveis inúteis mesmo. Term, depois reach. Primeiro você viu que gera terminal, depois você gera os alcançáveis, tá bom? Então, assim, com isso, a gente fecha todas as transformações para a forma normal de Chomsky e a gente pode agora entrar com forma normal de Chomsky. Então, vamos lá. O que é a forma normal de Chomsky? Para converter, vamos puxar aqui para baixo, para não atrapalhar. Eu falo, é forma normal de Chomsky se as regras são dessa forma. Ó. O S, só o S pode produzir lambda. Qualquer variável pode produzir de tamanho 1, um terminal.
E de tamanho 2, pode produzir dois não terminais desde que não seja o S. Por que não pode ser o S? Porque o símbolo inicial não pode ser recursivo. A gente já aprendeu isso. Vantagem dela, a árvore de derivação sempre binária. Por que é sempre binária? Porque de tamanho 1, ele gera uma folha. Por exemplo, se tiver uma linha produzindo Azinho, ele gerou desse jeito aqui, desceu a folha. E quando você tem um Azinho que produz Bzão, Czão, é binário. E se o Czão produzir, por exemplo, DE, aí vai ficar DE. Então vai ficar sempre binário. Isso a gente já viu no Introduções às Formas Normais, no vídeo Introduções às Formas Normais, tá? E eu falo um negócio bem interessante lá, e vou falar de novo aqui, que é o seguinte, não é complexo colocar uma gramática de contexto arbitrária para a forma normal de Chomsky. Desde que a mesma tenha símbolo inicial não recursivo, ela seja essencialmente não contrátil, ela não possua regra de cadeias e não possui símbolos inúteis, nem os que não geram terminais e nem os que não são alcançáveis. Pronto. Então, basicamente, como a gente coloca alguma coisa na forma normal de Chomsky? Você vai aplicar os algoritmos que eu ensinei em ordem, tá? Primeiro, símbolo inicial não recursivo. Se você tiver o S, você vai fazer S' produz S. Essencialmente não contrário. Se tiver lambda em algum lugar diferente de S, você vai ter que tirar. Não possui regras da cadeia. Então, assim, se tiver regra de tamanho 1, que é A produz Bzão e Bzão produz Bzinho, você vai ter que arrancar, tá? Não possui símbolos inúteis. Aí você vai ter que executar o term e depois o reach. Então, são 5 passos para você chegar no ponto de fazer a forma normal de Chomsky. A forma normal de Chomsky é como se fosse o 6º passo, tá bom? Olha esse exemplo. Forma normal de Chomsky em si, ela é muito simples. Se você tiver já montado daquele jeito, é bem tranquilo. Olha como é que ela funciona, tá? Eu tenho aqui o A produz B, D, C, F. Essas duas já estão na forma normal de Chomsky. O Dzão produz Dzinho e o Fão produz Finho, tá? Essa aqui, ó, só quero mostrar para vocês como é que eu faço. Eu faço em 2 etapas. A primeira etapa, a gente tem que colocar o seguinte, é tamanho 2. Como é que eu faço uma coisa de tamanho 4 virar uma coisa de tamanho 2? A primeira coisa é, passou de tamanho 1, tudo tem que ser não terminal. Então esse B e esse Czinho, eles vão virar B' produz Bzinho e C' produz Czinho. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Essa regra... Opa, deixa eu só mudar aqui, beleza. Essa regra BDCF, essa regra... Oxe, ficou ruim ali, viu? Essa regra BDCF, ela vai virar, de primeira transformação, B'D, C'F. Ou seja, esse B virou B' e esse C virou C'. E o que o B' faz? B' produz Bzinho, C' produz Czinho. Então, eu fragmentei em 4. Agora, como é que eu faço uma regra de tamanho 4 virar uma regra de tamanho 2? Aí eu vou fazer basicamente a segunda etapa, que eu vou fazer B', tá? Eu não sei qual que é a linha que eu uso T1. B' vai e T1. Então, essa regra inteirinha eu vou transformar para B' T1. E o T1, o que eu vou fazer? O T1 vai ser D, T2. E o que é o T2? O T2 é C'F. C'F. O que eu fiz, galera? Quando eu pego uma regra que é maior que 1, eu tenho que botar tudo não terminal. E depois eu vou quebrando ela. Então, como é que eu fiz aqui? Eu fiz, ó, B', chamou T1. O T1 é D, então ficou B' D. T2. E o que é o T2? C'F. Então, ficou B' D, C'F. Tá? Que é essa transformação que ele fez, ó. O BT1, o T1 é DT2 e o T2 é C'F. Ele quebra. Tá? Vou pegar mais um exemplo para vocês aqui, e nesse exemplo eu quero mostrar que essa gramática, então eu fiz uma gramática mais completa, mas eu quero mostrar para vocês os algoritmos que a gente viu. A primeira coisa, o primeiro algoritmo nosso, é saber se o símbolo inicial não é recursivo. Então, eu estou falando aqui já satisfaz. Por quê? Você consegue ver aqui. Vocês têm VS? Tem S em algum lugar aqui, ó? Estão vendo S? Estão vendo S? Não estou vendo S. Então, símbolo inicial não recursivo. Já matei. Pergunta se ela é essencialmente não contrátil. Você está vendo lambda? Não estou vendo lambda. Então, com certeza, ela é essencialmente não contrátil. Na verdade, ela aqui é não contrátil, porque ela não tem lambda nem no S. Ela é não contrátil. Mas vamos supor, ela é essencialmente não contrátil. Ela tem regra da cadeia? Tem regra de tamanho 1 aqui, que é não terminal? Não. As regras de tamanho 1, professor, é C,
A e A, tudo terminalzinho. Então tá beleza. Então tá tudo tranquilo aqui. Então beleza então. Então não possui regra XAD. Possui símbolos inúteis? Aí a gente tem que pensar. Vamos fazer o term e vamos fazer o reach. É assim que a gente consegue ver. Mas em qual ordem? Term e depois o reach. Tá? Qual que gera terminal? Esse e esse. Todos. Então, o que gera terminal é S, B, S, A, B e C. E qual que é alcançável? No S eu já chego no A, B e no C. Pronto. Tudo é alcançável. Baseado nisso, então se ela satisfaz tudo que a gente está escrevendo aqui, o que eu quero fazer? Eu quero colocar na forma manual de Chomsky. E a primeira transformação, acho que ele já vai botar aqui, ó, forma manual de Chomsky. Qual que é a primeira transformação? A primeira transformação que eu falei para vocês é as coisas que têm tamanho maior ou igual a 2, eu vou colocar com não terminal. Então aqui, ó, S produz. Tá vendo que tem esse A aqui? Então esse A vai virar a linha A, B, C. Então eu vou colocar aqui, ó, inventar a linha aqui. A linha produz A. Então ficou a linha ABC ou Azinho. Muita gente vai e coloca aqui, ó, ou Azão, a linha. Ele transforma esse cara em a linha. Cara, isso é um dos maiores erros que tem. O povo comete mesmo. Mas a gente tem que lembrar que forma normal de Chomsky, ela é o seguinte. O S produz lambda. Isso é o que a gente chama de tamanho zero. Tamanho zero. Só o S pode produzir lambda. E depois, uma variável qualquer, o Azinho, pode produzir um terminal. Isso é o que a gente chama de tamanho 1. E aí depois, um não terminal pode produzir um Bzão Czão. É o que eu chamo de tamanho 2. Nesse tamanho 2, Bzão e Czão, B e C tem que ser diferente de S. Tá? Não pode ser o símbolo inicial. Então, assim, é 0, 1 ou 2. Então, eu não posso vir aqui e botar a linha, porque de tamanho 1 só pode ser terminal. E aí você pega um negócio que está certo e erra. Muita gente faz isso, tá? Mas não pode. E no A, o A vai ficar a linha, Azão ou Azinho. E no B, vai ficar Belinha. Eu vou criar esse Belinho, ó. Belinha produz Bzinho. Celinha produz Czinho. E aqui vai ficar Belinha, Celinha, Bzão ou Belinha, Celinha. E depois o C. O C vai ficar Celinha, Czão ou Czinho. Tá joia? Então, com isso, eu fiz a primeira transformação. Qual foi a primeira transformação? Se a gente for pensar aqui, eu fiz o A' nesse cara aqui, tá? Eu fiz o A' de novo aqui nesse cara aqui. E depois esse B e C, eu fiz B'C'. Nesse BC, que é tamanho 2, eu fiz B'C'. Porque se fosse tamanho 1, podia, mas BC é tamanho 2, tem que ser 2 não terminais. Tá? E C', eu fiz aqui, ó, C', troquei por C. Tá bom? Então, com isso aí, eu criei o A', B', C', igual ele mostra aqui. Tá? Aqui, aqui ele já fez a montagem completa. Então, como ele já fez isso, eu vou até colocar aqui a linha A, B, vou me movimentar aqui. Vou me colocar no meio, certinho. Ó. Nunca fiquei no meio. Primeira aula que eu fiquei no meio, assim, tô muito emocionado, tá? Aí o que acontece? O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso aqui desfragmentando. Por quê? Porque essa regra aqui, ó, vou colocar até aqui, ó, essa regra aqui e essa regra aqui tem tamanho maior que 2, e não pode tamanho maior que 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que o S produz a linha, ou Azinho, né? A linha T1. E o que é o T1? O T1 é A, T2. E o que é o T2? O T2 é Bzão, Czão. Então, observa, a T1 ficou a linha ABC, porque aqui é T2. A linha ABC, a linha ABC. Então, matei esse cara. O A tá tranquilo, ficou a linha A, ou Azinho. E o B? O B eu tenho que fragmentar também. Olha lá, Celinha, Belinha. Não, Celinha B, não é Belinha não, Celinha B. Aí vai ficar Belinha T3, tá? Ou Belinha, Celinha. E o que é o T3? O T3 vai ser exatamente Celinha B. Celinha B. Tá joia? E aí o C não muda nada. C ficou Celinha C ou Czinho. E observe,
Esses caras aqui, o A', B', C', ele é compartilhado tanto para cá quanto para cá, só para não ter que copiar duas vezes, tá bom? Então, com isso, a gente matou, colocando 3 variáveis aqui, a gente matou. Por quê? O que a gente fez aqui? Passando devagar aqui agora. Aqui a gente tinha 4, A, B, C. Então, a gente transformou em 1, 2, B, C. Então, a linha A, B, C. E o outro que a gente transformou em B', C', B. A gente transformou em B', T3 e T3 é C', B. Então, ficou B', C', B. B', C', B. Belezinha? Com isso, a gente passa mais um exemplo de forma. Aqui está mostrando aqui exatamente o que eu fiz, tá joia? Então, você pegar aqui, ó, ele fez exatamente o A com T1, então ele fez A com T1 e o T1 A com T2 e o T2 BC. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, A com T1, A com T2, a linha com T1, A com T2 e BC. Então, ele fez basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, numa cidade diferente e não uma didática incremental igual eu fiz, mostrando para vocês como é que fiz, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, então. Vou sair do meio aqui, que eu não curti muito ficar aqui não, tá? Vou tomar uma água aqui. E vamos agora para esse aqui, ó. Cara, esse aqui é a XB, AB e tal. Mesma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar. Então aqui, ó, esse A' e esse Azinho e esse Bzinho vai ficar A' produz Azinho, B' produz Bzinho. Aí aqui vai ficar simplesmente A' x B' ou A' B'. E o x vai ficar A' x B' ou A' B'. Olha que massa. Aí o que acontece? Ficou certo isso aqui? Isso aqui tá na forma normal de Chomsky? Quase. Por que acontece? Tá tudo legal, mas esse aqui tem regra tamanho 3. Como é que a gente faz para transformar tamanho 3? Aí S produz a linha, eu vou chamar de T, vocês vão entender por que esse T. A linha T ou a linha B', tá? Aí a gente tem também o A' produz Azinho e o B' produz Bzinho. E o que acontece? O que o T faz? O T é o x B'. X B'. E no X? O X vira a linha e eu tenho que criar mais um aqui, ó. Vou criar o T2. Aqui não, você pode chamar o T. Porque é X B'. X B' é a mesma coisa. Esse cara vai a linha T. E esse cara vai a linha T também, porque o T é x B'. Então, você pode reaproveitar a regra. Ou a linha B'. Então, com isso aqui, a gente faz essa aqui de baixo. Essa está na forma normal de Chomsky. Tá? Esse aqui está na forma normal de Chomsky. Belezinha, pessoal? Vamos fazer mais exemplo? Olha lá, aqui mostrou exatamente a solução minha. Como você pode ver, eles aproveitaram o T. Então, aqui, ó, como esse aqui virou x B', ele aproveitou o T, x B' e o T, x B' aqui, ó. Esses dois caras fazem a mesma coisa. Então, você pode criar a mesma regra para eles, sem problema. Ah, professor, eu criei duas, tá errado? Não, não tá errado, mas não precisava criar duas, porque vão ser duas regras exatamente iguais, tá bom? Tá? Esse aqui, pessoal, é o que eu chamo de exercício de fixação, tá? Então, assim, eu gosto de, nesse exercício, passar com vocês. E esse exercício é bem interessante. Esse aqui é bem tranquilo. Esse aqui eu quero que você faça só a forma normal de Chomsky e confira os demais antes, tá? Então, a primeira coisa que eu quero conferir aqui é se o símbolo inicial é não recursivo. Então, primeiro passo, símbolo inicial não recursivo. Aí eu olho, tem S aqui, 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 aqui ou aqui? Não, não tem. Então, passou. Então, eu vou falar assim, só o S produz lambda, tá ok. Eu vou falar assim, passo 1. Passo 1, que é da recursividade no S, tá ok. E o passo 2? Passo 2 é só o S produz lambda. Só o S produz lambda, não tem lambda mais em nenhum lugar. Passou. O 3 é chain, é regra da cadeia. Tem alguma regra de tamanho 1 que seja não terminal? Peraí. Ah, não, aqui é 0. Ah, aqui é 1, mas é terminal. Então, beleza, tá ótimo. 4. O 4 eu falo que são símbolos inúteis, tá? Então, mas eu chamo o 4 de term e eu chamo o 5 de reach.
tá? Então, assim, quais que geram terminais? Lambda é considerado terminal, então o S gera, porque terminal significa que termina. Então, lambda não é um símbolo do alfabeto, mas ele sim, ele é considerado um terminal, tá? Que termina, uma regra que termina. Então, aqui sim também, ó, dois terminais, então quer dizer que é terminal, e C também. Então, todos geram terminais, tanto o S, o A e o C, então não tive que apagar nenhum. E o reach? O S chega em todos? O S chega no A e chega no C, que são as duas regras que eu tenho. Pronto. Eu conferi todos. Ou seja, o fato de conferir as regras também é muito interessante. E agora eu quero colocar na fórmula normal de Chomsky. Como é que eu faço colocar na fórmula normal de Chomsky? A mesma coisa que eu venho fazendo todo o tempo. Eu faço em duas etapas. Faço o primeiro passo. Então, qual que é o primeiro passo? Esse é o primeiro, eu chamo primeiro passo. É você fazer isso aqui, ó. A linha A, B linha C ou lambda. E o que que é o A? O A é B linha azão, B linha A linha. Ou B linha A linha. E o que que é o C? O C vai ser C linha, Czão, Azão, B linha, A linha. Ou Czinho. Observe que esse aqui eu não mudo, tá certo? Então, o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu fiz a linha A, B linha C ou lambda. Então, falta eu criar aqui, eu vou aproveitar, vou escrever aqui, tá? Mas esse aqui é o meio que eu vou aproveitar. O A' virou A e o B' virou B. E o C' virou C. Mas só para confirmar, porque eu estou fazendo sozinho aqui, B', A, B', A', B', A'. E aqui eu virei o C', C, A, B', A' ou Czinho. Perfeito, então. Então, isso aqui é o primeiro passo. Tá? Agora, eu já vou falar para vocês. No segundo passo, eu já vou aproveitar esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, essas regras aqui, imagina que elas estão aqui, porque eu vou aumentar aqui, então eu fiz um aspas aqui, eu copiei. E o que eu vou fazer? Eu vou desfragmentar. O S eu não tenho que mexer em nada. O S está exatamente como eu quero, ó. Já está na forma normal de Chomsky. A linha A, ou B' C, ou lambda. E o A? O A não tá, não. Por quê? O A tá, essa segunda parte aqui, ó, B', A', tá beleza. Mas essa aqui, tamanho 4, tem que talvez tamanho 2. Como é que eu faço para fazer tamanho 2 nesse caso? Aí, nesse caso, para fazer tamanho 2, eu simplesmente faço B', T1. E o que é o T1? T1 é A, T2. E o que é o T2? T2 é B', A'. Tranquilo? E aí, como é que eu faço o C? Aí o C, eu vou aumentar aqui, ó. Aqui ficou o aspas, aqui ficou tudo aqui. E como é que eu faço o C? O C vai ser C', aí o que? T3. E o que é o T3? O T3 é C, e aí seria o quê? Observe o que eu quero mostrar para vocês aqui. Quando eu peguei o A, ele termina com A', A', não é isso? Então ficou B, T1, porque o T1 vai gerar A', A', ó. T1 vai gerar A', A'. Observe que nessa regra também termina com A', A'. Então eu posso simplesmente fazer aqui, ó, o C' chamar T3 e o C chamar o quê? O T1. Aqui eu posso chamar T1. O que é o T1? O T1 é... O T1 aqui é exatamente A', A'. A', A'. Então ficou C chama C', T3 é C. Então ficou C', C, que é esses dois aqui, ó, C', C. E eu vai pro T1. O T1 gera A', A', que é esse cara aqui. Belezinha? Com isso a gente matou esse exercício. Tá? Então, assim, esse exercício é bem interessante. O exercício um dos que eu mais gosto de fazer é esse próximo. Que esse próximo é um exercício completo de fixação de forma normal de Chomsky. A gente só tem ele é, teoricamente, o último nosso, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Nesse aqui, eu vou tentar fazer uma coisa bacana aqui, que é o seguinte. Eu vou tentar copiar
os resultados que eu for colocando, eu vou fazendo um a um. Mas a primeira coisa que eu quero fazer, então antes de eu copiar aqui, é o seguinte. O primeiro, vamos fazer então todos os passos. O primeiro é símbolo inicial não recursivo. Em algum lugar aqui usa o S, poxa, o S chama o AS. Então não precisa nem olhar outro. Para eu corrigir isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer que S' produza S. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é S' produz S. Eu tenho que acrescentar isso. E depois eu copio exatamente a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui, ó, o S produz, não posso errar, A-azão Bzinho, ou B-azão Azinho, ou Bzão, ou AS. E o A produz o quê? Estou copiando exatamente igual, ó, B, Bzão, ou lambda. O que o Bzão gera? Bzão gera Czinho, Bzão, Czinho, ou B, Azinho, ou Azinho, Bzão, ou Dzão. E o que o Czão gera? A, ou B, ou C. O que o D gera? O D gera A, ou ADC, ADC. E o que o E gera? Bzão, Bzão, ou F. Esse eu vou fazer todos os passos. E o que o F gera? O F gera FEB. Vou conferir se está certo, vou fazer de baixo para cima. O F gera FEB, BB ou F, ADC, A ou B ou C, no C, né? A ou B ou C. O B gera CBC, BA, AB ou D. O A gera Bzinho, Bzão ou lambda. E o S gera Azão B, Bazão A, Bzão ou AS. E o S produz S. Então, o que eu fiz de novo aqui? O que eu fiz aqui foi o S produz S. E com isso eu concretizei primeiro passo. A primeira transformação nossa, que é o símbolo inicial não recursivo. Ele não pode ser recursivo. Então, recursivo. E aí, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero ver se eu consigo pegar isso aqui tudo. Tá? E eu vou ver... O que é esse mouse? O que fala aqui? Não fala nada? Deixa eu copiar isso aqui. Tá? Eu vou colocar uma nova página aqui. Vou tentar colar isso aqui. Pronto. E agora, o que eu quero fazer? Baseado nessa gramática aqui, eu quero fazer meu segundo passo. Qual que é o segundo passo? Eliminação de regras lambda. E para eu eliminar regras lambdas, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de escrever a nova gramática é escrever quais são os anuláveis. E aqui, esse aqui eu acho que é um exemplo que até podia ser melhorado na apostila, vou até dar uma melhorada nisso. Que os anuláveis aqui é o que gera lambda diretamente, tá? O que gera lambda diretamente é a primeira coisa que eu vou fazer e é quem? É o azão. O azão é o único cara que gera lambda diretamente. Baseado que o azão não gera lambda diretamente, eu olho nos outros se tem regras que geram aqui, regras formadas só por azões. Aqui não, aqui não, aqui tem azão, mas se eu tirar ele fica B, e aqui fica BA. Então não, nada aqui, nada formado só por azão, nada formado só por azão, nada formado só por azão, nada formado só por azão. Anulável é só o A, então ficou muito simples. Se o anulável é só o A, eu vou até fazer uma gambiarra aqui, para falar assim, o anulável é só o A. Então eu vou tentar copiar isso aqui. Ctrl V, só para mostrar para vocês aqui. Se o anulável é só o A, significa o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar esse lambda aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é apagar o lambda. Em todo lugar que tiver A, eu vou colocar o quê? Eu vou até colocar em outra cor aqui, vou colocar em azul. Vou colocar em azul, só para mostrar. Onde tiver A, eu considero existência ou não. Então aqui, ó, eu vou criar uma nova regra, que é AB, porque se eu tirasse esse A, aqui também eu vou tirar esse A, vai ficar BA. Tá bom? Aqui não tem A, 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 não tem azão, 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 não tem azão. Só isso. A única alteração que eu fiz aqui foi exatamente colocar esses caras. Vou continuar agora. Então acabou a eliminação de lambda, tá? Então eu vou vir aqui,
E eu quero fazer o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Então agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer para o terceiro. O terceiro é o chain. E para fazer o chain, a gente vai pegar esse aqui e eu vou fazer o chain de todo mundo aqui, ó. Opa, não quero é azul, não. Quero ir preto mesmo. Então, vou tentar fazer um pouquinho menor aqui. A gente tem várias... Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar colocar aqui. Opa, ficou bem ruim esse. Mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Acho que agora deu, né? Não sei se deu ou não, mas a gente vai tentar. Aqui são as variáveis e aqui é o chain dessa variável, tá? Então, eu estou fazendo todos os passos para chegar na forma normal de Chomsky, tá? Então, aqui a gente tem o S', a gente tem o S, a gente tem o A, a gente tem o B, a gente tem o C, a gente tem o D, o E. Opa, aqui tem o E, ficou faltando um, então eu vou tentar fazer bem rápido aqui. O E, mas aqui ficou ruim também, vai ficar assim, ó. E o F, tá? Lembrando que no chain sempre inclui o próprio, tá? Então aqui o S' tem o S', o S tem o S, o A tem o A, o B, o C, o D, o E e o F, tá? Eu vou fazer os mais fáceis primeiro. Por exemplo, o C não tem, então o C eu encerrei ele aqui para mim tá ok, tá? O C é só o C. Agora vamos lá o outro. O A não tem regra da cadeia, então eu tô pegando só, fechei aqui, o A eu fechei. O B tem regra da cadeia? Tem com D. O D tem regra da cadeia? Não. Regra da cadeia, pessoal, é regra de tamanho 1. Tamanho 1 e é um não terminal. Então, o D não tem regra da cadeia. Tá? Então, se ele não tem regra da cadeia, é só ele. Tá? O E. O E tem com F. O F tem? Não, o F não tem. Agora, vamos fazer os que tem regra da cadeia. O E tem regra da cadeia com o F. Aí eu copio E e copio F? Não. É o chain de F. O chain de F é só F, então fica EF. Beleza. O B tem regra da cadeia? B tem com D. Então, é o B e o chain de D. O chain de D já está calculado. Esqueci de escrever aqui, mas o chain de D já estava calculado. Então, é D e o chain de D, que é só o Dzinho mesmo. E no S? O S tem regra da cadeia com quem? Com B. Então, eu escrevo S, B? Não. Eu escrevo S, o chain de B. Qual que é o chain de B? O B e o D. Então, aqui é B e D. E o S'? O S' tem com S. Aí eu escrevo S' e S? Não. S' e o chain de S, que é S, B e D. S, B e o D. Tá joia? Então, com isso, eu encerro todos. Quando eu encerro todos, pessoal, e aqui agora é um momento que pode ser de preguiça, mas eu não vou ter essa preguiça, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou cortar aqui, só para a gente ver, o que são os regras da cadeia. Esse e esse. São as regras da cadeia desse exercício, são esses três aí, tá? O responsável por quê? O E responsável por ter o F, o B responsável por ter o D, tá aqui, entendeu? E o S responsável por ter o... Ah, não, desculpa, faltando o último aqui, não posso esquecer desse aqui. Matei esse aqui também. Então, assim, o S é responsável por ter tudo do B, porque o B tem o D, então BD. E o S' é responsável por ter tudo do S, tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Simplesmente eu vou fazer uma cópia. Eu vou até fazer aqui, ó, nessa versão aqui, ó, S produz. E aí eu vou copiar S', né, primeiro. Tudo de S', não tem nada mais. Tudo de S, de B e de D. Então, tudo de S, B e D eu vou copiar. Então, S' vai ter Azinho, Azão, Bzinho, ou Bzinho, Azão, Azinho, ou AS, ou AB, ou BA. Esse é o que tinha mesmo. Ou, e agora são os novos. Os novos não, já está continuando. Na verdade, todos esses aqui são novos no S'. E vou copiar também o que? Tudo de B e D. Então, tudo de B, Czinho, Bzão, Czinho, ou Bzinho, Azinho, ou Azinho, Bzão, copiei de B. E vou copiar tudo de D, que é A, Dzão, Czão. Tá joia? Em S, pessoal, vai ser exatamente a mesma coisa.
Porque em S eu vou copiar tudo de S. Olha, o S não tinha nada. De S, que é A, Azão, Bzinho. Bzinho, Azão, Azinho. Azinho, S, eu estou conferindo. AB ou BA. E vou copiar tudo de B, que é C, Bzão, C, BA. E tudo de D, que é... Peraí, CBzão A. Peraí, só ver se eu... CBzão A, BA ou AB. E tudo de D, que é ADC. Então, basicamente... Eu posso falar que o S e o S', eles são idênticos. Então, eu posso fazer uma coisa tipo isso aqui. Para facilitar um pouco para mim também, né, gente? Aí depois a gente tem o A. O A copia só as coisas de A. Então, o A é a mesma coisa que estava lá. É B, Bzão. E o B? O B é tudo que estava no B, que é esse aqui, ó. C, Bzão, C, ou BA, ou AB. E o que está no D? O que está no D? ADC. Ou ADC. Tranquilo? Esse C é maiúsculo. E o C? O C não muda nada. O C é tudo que estava no C mesmo. A ou B ou C. E o D? Eu estou fazendo pequenininho porque eu quero aproveitar, entendeu? E o D? O D continua a mesma coisa. O C e o D continuam a mesma coisa. ABC e aqui é A, D, Czão. E o E? O E produz... E aqui tem o E e o F, hein? Vou ver se eu consigo colocar todos. O E é tudo que tem no E, Bzão, Bzão, ou as coisas têm F, que é FEB. E o F é o FEB. FEB. Tá, então eu fiz todos aqui. Tá? O que eu quero fazer? Por que eu fiz todos? Porque eu quero pegar tudo isso aqui e falar, pronto. Opa, eu não sei se eu consegui copiar. Acho que eu não copiei, não. Copiei. Agora eu vou colocar uma nova página. Pronto. Esse aqui não tem mais regras da cadeia, tá? Esse aqui eu posso apagar esse carinha aqui. Tá? Esse aqui é a versão sem regra da cadeia. E com isso a gente agora vai fazer o passo 4. Opa, não é nessa cor que eu queria escrever, não. O quarto passo, que é o term. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber aqui o que gera terminal. Então, basicamente, eu vou falar assim, term recebe. E eu quero tudo que gera terminal. O que gera terminal aqui para mim? Tá? Acho que eu vou ter que fazer um espaço maior, peraí. Vou fazer aqui. Ó. O que gera terminal para mim? O que gera terminal para mim? Olha, aqui gera B. Então, o S' gera terminal. Direto. Aqui, mesma coisa, AB e BA. Então, o S também gera terminal. O A gera terminal? Por enquanto, não. Então, assim, o S' gera, o S gera, tá? Mas o A ainda não. E o B? B também ainda não. O C? C gera com certeza. E o D? D eu não sei. E o E? Não sei. E o F? Também não sei. Então, a primeira vez, o S', o S e o C. Baseado que S', S e C aceitam, o A tem alguma coisa formada por terminal S', S ou C? Ou seja, os componentes de terminal? Não. E B? B tem aqui alguma regra formada por S', SC? Não. 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 E não. O D tem ADC? Tem o C, mas não tem o D, né? Então não dá. O E é Bzão, Bzão, ou FEB? Não. E o F gera FEB? Então, peraí, você está falando para mim que gera terminal é só isso aqui? S', SC? Ué, tem que ser, porque aqui gera terminal e o C também. E depois, as outras não tem nada que gera só terminal ou terminal com S', SC. Então aqui, S', SC, eu faço conferindo. S' e S ninguém usa, Ninguém usa S' e S. Então, primeira parte. E o que usa Czão é esse cara aqui, mas aí tem o D que a gente não sabe, que é o mesmo aqui, entendeu? E pronto. Então, quais são as variáveis menos o terminal? São todas aquelas que eu não cortei, que é o A, o B, o D, o E e o F. Cara,
O que eu estou querendo falar para vocês aqui agora? Tudo que tem o A, vou matar. O B, eu vou matar. O D, o E e o F. Onde tiver regra com A aqui, eu vou matar. Matei. É igual, né? Toda regra que tiver com A, com B, com D, com E ou com F, ó. Aqui tem B. B tá morto também. Pronto. Matei tudo. Por que eu matei essa? Porque tem D. Por que eu matei essa? Porque tem B. E essa porque tem B, essa aqui porque tem B, essa aqui porque tem A. O que sobrou quando eu fiz o term? S, opa, vou botar em azul. S' produz AS ou AB ou BA. O S também vai produzir a mesma coisa, AS ou AB ou BA. E o C vai produzir A ou B ou C. Então, com isso, quando eu fiz o term, eu cheguei nisso aqui, ó. Esse eu cheguei ao term. Aí, com o term feito, esse aqui está pronto, já gerou todos os terminais. Eu agora vou fazer o quê? De verdinho, eu vou fazer o quinto passo. O quinto passo é o reach. Tá? Então, como é que eu faço o reach aqui? Eu vou fazer até aqui de novo, ó, vou fazer com o reach nesse cara. É igual o quê? Tudo que eu consigo chegar a partir de S'. S' chama S, então S. Mais nada. E o S chama o próprio S. Acabou. O que significa? Que o variáveis menos o reach, ou seja, quais são as variáveis inalcançáveis? Czão. Então, Czão, eu vou matar Czão. Então, o que vai ficar? Vai ficar só S' produz AS ou AB ou BA. E o que faz o S? O S produz AS ou AB ou BA. Ou seja, a mesmíssima coisa. Feito isso, baseado nisso, eu posso ir para o último passo. Ou seja, qual que é o último passo? O último passo é, de fato, colocar na forma normal de Chomsky. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou colocar em azul aqui. Eu vou primeiro converter, S' produz A' S, ou A' B', ou B' A'. E o S, a mesmíssima coisa. A' S, ou A' B', ou B' A'. Só falta colocar o A' produz Azinho e o B' produz Bzinho. Ou seja, fiz o primeiro passo na fórmula de Chomsky, que é deixar regras com tamanho maior ou igual a 2, eu já coloco não terminais. Feito isso, já está na forma normal de Chomsky. Eu não precisei fazer decomposição. Esse é um exercício que eu pus em prova. Esse exercício não é bom, porque assim, ele não, o lambda mesmo, ele não faz mais vezes, entendeu? Então, assim, até vou mudar esse exercício na apostila no futuro, fazer um exercício ainda um pouco mais elaborado, tá bom? Mas assim, eu espero que vocês tenham entendido e façam a lista direitinho, tá bom? Com isso, a gente encerra Fórmula Anual de Chomsky, tá? Quero que vocês tentem fazer a lista e qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Aquele abraço.